Acordei naquela manhã sentindo algo diferente, mas não sabia exatamente o que era. Talvez fosse o bebê, que parecia mais inquieto do que o normal, ou talvez fosse o silêncio perturbador de Eduardo enquanto tomávamos café. Ele não olhava nos meus olhos. Seus dedos tamborilavam na mesa de maneira nervosa, e quando perguntei sobre isso, ele apenas balbuciou algo sobre trabalho. Era o tipo de resposta que eu vinha aceitando há meses, mesmo sabendo lá no fundo que havia algo errado. Eduardo não era mais o homem que eu conheci. Ele chegava tarde sem explicações, escondia o celular como se fosse um segredo de estado, e o carinho que antes fluía entre nós agora parecia um rio seco. Eu tentava não pensar no pior. Afinal, estávamos esperando nosso primeiro filho, um sonho que eu carregava com amor e ansiedade. Mas naquela manhã, uma semente de dúvida começou a germinar de vez. O estalo veio quando ele saiu apressado, esquecendo o celular sobre o balcão da cozinha. Minha mão hesitou ao pegar o aparelho. Não sou do tipo que invade a privacidade alheia, mas as últimas semanas tinham me transformado em alguém que eu mal reconhecia. Respirei fundo, dizendo a mim mesma que não encontraria nada demais, talvez mensagens de trabalho ou piadas inofensivas de amigos. Mas o que encontrei foi algo que destruiu o chão sob os meus pés. Uma conversa recente com alguém chamado Vanessa. Não era a mensagem em si que me atingiu como um soco, mas o tom. Intimidade. Risadas. Promessas de encontros. E então, uma foto dela, sorrindo de um jeito que dizia tudo. Meu coração disparou enquanto eu devorava as mensagens, tentando desesperadamente encontrar uma desculpa, uma explicação que não fosse o óbvio. Eu queria acreditar que havia algum mal-entendido, mas as palavras estavam ali, cruas e inescapáveis. Quando Eduardo voltou naquela noite, esperei até que ele terminasse de jantar. Minha voz não tremeu quando perguntei: "Quem é Vanessa?" Ele congelou. O garfo caiu no prato com um som metálico, e por um instante, ele tentou fingir que não sabia do que eu estava falando. Mas a mentira não se sustentou. Em poucos minutos, Eduardo confessou tudo. Sua explicação foi uma sequência de desculpas vazias. Não foi nada sério. Eu estava confuso. Você estava tão focada na gravidez? Cada palavra me cortava como uma lâmina afiada. Minha dor se transformou em raiva. Como ele pôde? Depois de tudo que construímos juntos, depois de eu abrir mão de tanto por nossa família? Mas antes que eu pudesse processar completamente, o golpe final veio. Ele não parecia arrependido. Na verdade, ele parecia irritado. Irritado porque eu descobri. E então, como se o universo tivesse planejado aumentar ainda mais a minha humilhação, a campainha tocou. Quando abri a porta, lá estava ela. Vanessa Monteiro, alta, confiante, o tipo de mulher que parecia tirar prazer em exibir sua superioridade. Ela nem fingiu surpresa ao me ver. "Acho que já sabe quem eu sou, não é?" disse ela com um sorriso frio. Eu fiquei parada, imóvel, enquanto Eduardo aparecia atrás de mim, tentando me afastar da porta. Mas Vanessa não veio apenas para marcar território. Ela veio para negociar. "Vou ser direta. Quero R$ 50.000. Se você me pagar, eu desapareço." Minha mente girava. Eu estava grávida de 8 meses, devastada pela traição, e agora ela queria que eu pagasse para limpar a bagunça que ela e Eduardo criaram? Senti minha garganta secar enquanto eles me encaravam, como predadores esperando que eu cedesse. Mas não cedi. Não vou dar um centavo. Minha voz saiu firme, mesmo que minhas pernas estivessem tremendo. Vanessa deu de ombros. "Sua escolha. Mas não diga que não avisei." Ela saiu, deixando um rastro de perfume caro e caos no meu coração. Eduardo não tentou me consolar. Pelo contrário, ele me olhou com uma frieza que me fez perceber que o homem que eu amava não existia mais. Enquanto eu me deitava naquela noite, sentindo o bebê se mexer, percebi que o pior ainda estava por vir. Eu acordei na manhã seguinte, com um peso esmagador no peito. A casa, que antes era meu refúgio, parecia um lugar estranho, frio e hostil. Eduardo evitava meu olhar enquanto se preparava para sair. E sua indiferença era como um lembrete cruel de que algo precioso havia se perdido para sempre. Passei o dia tentando pensar no que fazer. Meu bebê, tão ativo nas semanas anteriores, parecia tão quieto quanto eu. Cada movimento lento dele no meu ventre parecia um lembrete de que eu precisava ser forte. Mas a força parecia algo tão distante quanto a felicidade que um dia eu conheci. Quando Eduardo voltou à noite, ele trouxe Vanessa. Ela entrou com a mesma arrogância de antes,
como se fosse dona do lugar. Eduardo ficou ao lado dela, e o que aconteceu em seguida foi algo que eu nunca imaginei enfrentar. Júlia, isso aqui não está mais funcionando. A voz de Eduardo era fria, quase robótica. Acho que o melhor para todos é você sair. Sair? Eu ri, um riso involuntário, como se ele tivesse contado uma piada absurda. Você quer que eu saia da minha própria casa? Estou grávida do seu filho, Eduardo. Mas ele não hesitou. Vanessa, como se fosse parte de uma peça bem ensaiada, cruzou os braços e sorriu de canto. Veja bem, Júlia. Você recusou a minha oferta. Agora, as coisas mudaram. Eu olhei para Eduardo, esperando ver algum traço de culpa, mas tudo o que vi foi tédio. Ele estava cansado de mim. Cansado da nossa vida. E agora, com Vanessa ao lado dele, eu era descartável. Você tem até amanhã para sair. Ele finalmente disse. Eu não chorei. Não implorei. Mesmo com o mundo desabando ao meu redor, algo dentro de mim se recusava a quebrar. Peguei uma mala pequena e comecei a arrumar minhas coisas naquela mesma noite. Roupas, documentos, algumas fotos antigas que ainda significavam algo para mim. Eduardo não me ajudou. Vanessa apenas me observava, como se fosse um espetáculo divertido. Quando fechei a porta atrás de mim, senti o vento frio da noite no rosto. Não sabia para onde ir. Meus pais estavam longe, e eu não queria envolvê-los nisso. Minhas amigas, que sempre admiraram meu casamento perfeito, não sabiam a verdade, e eu não queria expor minha vergonha. Andei até meus pés doerem. Encontrei um pequeno hotel barato e aluguei um quarto para passar a noite. O colchão era duro, o cheiro de mofo era insuportável, mas eu estava sozinha. Pela primeira vez, realmente sozinha. Nas semanas que se seguiram, as coisas pioraram. Eduardo congelou minhas contas conjuntas, e Vanessa fazia questão de me lembrar da minha nova realidade. Recebia mensagens dela, deboches sobre como ela e Eduardo estavam finalmente livres. Eu tentava manter a calma, mas cada dia parecia mais difícil que o anterior. Até que finalmente o dinheiro que eu tinha acabou, e me vi sem opções. Um abrigo foi minha única escolha. O lugar era simples, cheio de pessoas que carregavam suas próprias histórias de dor e perda. Dormíamos em camas improvisadas e as refeições eram básicas. Eu tentava me manter invisível, mas a barriga me denunciava. Algumas mulheres me perguntavam sobre o bebê e eu respondia com poucas palavras. Foi lá que conheci Helena, uma mulher de voz firme e olhar acolhedor. Ela notou minha tristeza e insistiu para que eu contasse minha história. Quando terminei, ela suspirou, balançando a cabeça. Você acha que eles venceram, Júlia, mas não venceram. Eu não sabia o que ela queria dizer, mas algo no tom dela me fez prestar atenção. Você ainda tem o que eles não têm, coragem. Use isso. As palavras de Helena ficaram comigo naquela noite. Enquanto observava o teto manchado acima de mim, uma ideia começou a se formar. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu ainda tivesse forças. E talvez fosse hora de mostrar a Eduardo e Vanessa que eles haviam subestimado a pessoa errada. Os dias no abrigo se misturavam em uma rotina cinzenta. O café da manhã era servido cedo, e depois disso cada um seguia seu caminho. Alguns em busca de trabalho, outros apenas tentando sobreviver mais um dia. Eu passava horas sentada em um canto qualquer, acariciando minha barriga enquanto tentava imaginar o futuro. Mas minha mente sempre voltava ao passado, ao momento em que tudo começou a desmoronar. Helena se aproximava de mim de vez em quando, sempre com aquela expressão séria, mas cheia de compaixão. Ela era uma mulher de meia idade, com cabelos curtos que pareciam refletir sua determinação. No início, eu evitava suas tentativas de conversa, mas ela era persistente. Uma noite, depois que o abrigo ficou em silêncio, sentei ao lado dela na pequena sala comum. Por que você está aqui? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela suspirou, como se estivesse esperando por essa pergunta. Fui traída por alguém em quem confiei. Não de um jeito romântico, mas de um jeito que também destruiu minha vida. Só que ao contrário. De você, eu demorei a reagir. Ficamos em silêncio por um momento. Eu não sabia o que responder, mas suas palavras ficaram gravadas em mim. Era como se ela estivesse me dizendo que eu ainda tinha uma escolha, mesmo que tudo parecesse perdido. Na manhã seguinte, decidi agir. Peguei um ônibus até o centro da cidade, usando o pouco dinheiro que havia sobrado. Comecei a procurar por informações sobre Eduardo e Vanessa,
usando tudo o que sabia para conectá-los aos lugares e pessoas certas. Descobri que Eduardo estava enfrentando dificuldades financeiras. Sua empresa, que parecia tão sólida por fora, estava sustentada por mentiras e investimentos arriscados. Já Vanessa, apesar do ar confiante, tinha um passado conturbado, repleto de fraudes que, por algum motivo, nunca vieram à tona. Minha mente começou a trabalhar como nunca. Lembrei-me de quem eu era antes de Eduardo, antes de me transformar em alguém completamente dedicada a ele. Eu era uma estrategista, alguém que sabia como juntar peças e transformar um problema em uma oportunidade. Usei um computador público para acessar documentos públicos e notícias antigas sobre eles. Cada detalhe parecia se alinhar a um plano, que eu nem sabia que estava formando. Também entrei em contato com uma antiga colega de trabalho, Clara, alguém em quem eu podia confiar. Ela ficou chocada ao ouvir o que havia acontecido e prometeu me ajudar a reunir informações sobre Eduardo. Naquela noite, voltei para o abrigo com uma sensação que não sentia há muito tempo: esperança. Quando Helena me perguntou onde eu tinha ido, olhei para ela e sorri pela primeira vez em semanas. Eu fui lembrar quem eu sou. No dia seguinte, Clara me enviou um dossiê completo sobre Eduardo. Seu passado financeiro era um castelo de cartas, prestes a ruir. Além disso, Vanessa estava envolvida em uma fraude que podia facilmente ser usada contra ela. Tudo o que eu precisava era de um empurrãozinho para que as consequências finalmente os alcançassem. Era estranho como, em meio ao caos, eu começava a me sentir viva novamente. O medo ainda estava lá, mas agora era acompanhado por algo mais forte, uma determinação feroz de lutar pelo que era meu. Enquanto eu segurava os documentos nas mãos, meu bebê chutou com força pela primeira vez em dias. Era como se ele também soubesse que algo estava mudando. Olhei para minha barriga e prometi a ele que, dali em diante, ninguém mais nos tiraria o que merecíamos. Quando comecei a colocar meu plano em prática, senti o peso de cada passo. Minha vida inteira estava em jogo, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo. Estava decidida. Eduardo e Vanessa haviam tirado tudo de mim, mas eles haviam subestimado algo essencial: minha capacidade de lutar de volta. Minhas primeiras ações foram silenciosas, quase imperceptíveis. Liguei para uma linha de denúncias anônimas e passei informações detalhadas sobre as irregularidades na empresa de Eduardo. Usei o dossiê que Clara havia me enviado para expor inconsistências fiscais e práticas duvidosas que ele vinha escondendo por anos. Sabia que isso atrairia a atenção das autoridades e congelaria suas contas bancárias. O próximo passo foi Vanessa. Descobri que ela usava documentos falsos para abrir contas e encobrir transações ilícitas. Era tudo o que eu precisava. Com essas informações, enviei um e-mail anônimo para uma antiga vítima dela que estava buscando justiça há anos. A mulher, grata por ter algo sólido nas mãos, prometeu levar o caso à polícia imediatamente. Enquanto Eduardo e Vanessa se ocupavam em apagar incêndios, eu observava de longe, esperando que as peças começassem a cair. No abrigo, Helena percebia minha mudança. Ela não perguntava o que eu estava fazendo, mas me olhava com um sorriso discreto, como se soubesse que de alguma forma eu estava recuperando o controle. Dias depois, Eduardo tentou me ligar. Era a primeira vez que ele me procurava desde que me expulsou, mas eu não atendi. Então, começaram as mensagens. No início, eram confusas. Precisamos conversar. Estou passando por algo complicado. Depois, tornaram-se desesperadas. Júlia, por favor, me ajuda. Eu li cada uma delas com calma, sentindo um estranho alívio. Ele estava começando a entender como era estar vulnerável, sem ter a quem recorrer. Naquela mesma semana, recebi notícias. A polícia havia iniciado uma investigação formal contra Vanessa, e seus bens estavam sendo bloqueados. Eduardo, por sua vez, começou a enfrentar processos de antigos investidores que haviam perdido dinheiro por causa de suas fraudes. O castelo de cartas estava desmoronando, e eu mal podia acreditar que tudo estava acontecendo tão rápido. Uma noite, enquanto eu terminava uma refeição simples no abrigo, Eduardo apareceu. Ele estava diferente, abatido, com olheiras profundas e roupas amassadas. Eu saí para encontrá-lo na porta, cruzando os braços e encarando-o com firmeza. "O que você quer, Eduardo?" Ele engoliu em seco, como se não soubesse por onde começar. Eu cometi erros, sei disso. Mas, Júlia, você precisa me ajudar. Estamos perdendo tudo. Eu ri, um som seco e sem humor. Você veio até aqui, até mim. Depois de tudo...
Que fez para pedir ajuda? Não é só por mim, ele tentou argumentar. É pelo bebê. Senti meu sangue ferver. Não ouse falar como se importasse com meu filho. Você me jogou fora, Eduardo. E agora quer que eu salve você? Ele ficou em silêncio. Sua expressão uma mistura de vergonha e desespero. Mas eu não tinha mais compaixão para oferecer. Ele havia me ensinado a endurecer. Quando ele foi embora, percebi que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não era mais a mulher que chorava em silêncio, esperando que as coisas se resolvessem. Agora, eu era alguém que fazia as coisas acontecerem. O fim estava próximo para Eduardo e Vanessa. E eu estava pronta para assistir ao último ato. As notícias sobre Eduardo e Vanessa começaram a se espalhar rapidamente. Era impossível não ouvir os rumores nos corredores do abrigo, nos cafés que eu frequentava, ou até mesmo no silêncio das noites em que eu lia os jornais online. A empresa de Eduardo estava oficialmente sob investigação, e Vanessa havia sido chamada para depor em um caso que envolvia uma longa lista de fraudes. Eu sabia que eles estavam encurralados. Eduardo, que sempre teve tanto orgulho de sua imagem pública, agora estava sendo exposto como um homem sem escrúpulos. Vanessa, que se vangloriava de sua esperteza, finalmente enfrentava as consequências de seus atos. Mas mesmo com tudo isso, eu sabia que ainda não havia terminado. Helena me observava com curiosidade enquanto eu organizava os últimos detalhes do meu plano. Você está certa de que quer continuar com isso? Ela perguntou com seu tom habitual de preocupação. A encarei, meu olhar firme. Eles me tiraram tudo, Helena. Minha casa, minha dignidade, minha segurança. Não vou parar até que sintam o peso de cada uma dessas perdas. Naquela tarde, decidi dar o golpe final. Usei as informações que Clara havia me enviado para entrar em contato com um jornalista investigativo. Expliquei tudo. As fraudes de Eduardo, a ligação de Vanessa com esquemas ilegais, e até mesmo a forma como eles me expulsaram de casa quando eu estava vulnerável, grávida e sem ter para onde ir. O jornalista ficou tão chocado que prometeu transformar a história em uma grande reportagem. Enquanto isso, Eduardo tentou se reerguer. Ele voltou a me procurar, dessa vez me esperando na porta do abrigo. Quando o vi, sua aparência era ainda pior do que antes. Ele parecia mais velho, como se o peso das suas escolhas estivesse finalmente cobrando seu preço. Júlia, por favor. Ele começou com a voz trêmula. Eu sei que errei, sei que te magoei, mas a Vanessa me enganou. Ela nos enganou. O interrompi levantando a mão. Não me culpe por isso, Eduardo. Você fez uma escolha. Escolheu ela, escolheu o dinheiro, escolheu me destruir. Agora você vive com as consequências. Ele tentou argumentar, mas eu o deixei falando sozinho. Não havia mais nada a ser dito. No dia seguinte, a matéria foi publicada. Era um artigo longo, com detalhes sobre os crimes de ambos. Mas o que chamou mais atenção foi o relato de como uma mulher grávida foi traída, expulsa de casa e deixada à própria sorte. Meu nome foi mantido em sigilo, mas a história ganhou proporções gigantescas. Pessoas comentavam nas redes sociais, revoltadas com o que haviam lido. Eduardo e Vanessa, que sempre se preocuparam tanto com suas aparências, estavam destruídos publicamente. Suas contas foram bloqueadas, os bens confiscados, e eles se tornaram alvos de uma investigação criminal ainda mais ampla. Quando vi uma foto deles na internet, sentados na calçada com malas ao redor, percebi que o ciclo estava se fechando. Eu não senti pena. Pela primeira vez em meses, senti alívio. Não porque eles estavam desabrigados, mas porque eu finalmente havia recuperado meu poder. Enquanto voltava para o abrigo naquela noite, olhei para o céu, que estava claro e cheio de estrelas. Meu bebê se mexeu como se sentisse minha calma. Respirei fundo, sabendo que, embora a batalha tivesse sido longa e dolorosa, eu estava pronta para começar de novo. Ainda restava algo a fazer. Algo que eu sabia que seria o verdadeiro começo da nossa nova vida. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti apenas sentir a paz de um ciclo finalmente encerrado. A manhã estava fria, mas o céu era de um azul limpo, sem nuvens. Enquanto caminhava pela rua em direção à pequena casa que eu havia conseguido alugar, sentia o peso da minha barriga mais leve do que nunca. Meu bebê estava inquieto, como se compartilhasse da minha ansiedade e da minha alegria. Era o começo de algo novo, e pela primeira vez em meses, eu me sentia pronta para enfrentar o futuro. Com a ajuda de Clara,
consegui um emprego remoto em uma empresa que valorizava minha experiência anterior. Não era o mesmo salário de antes, mas era honesto, digno e suficiente para começar do zero. Cada dia de trabalho era como um tijolo colocado na construção de uma nova vida. A casa era simples, com 2 quartos e uma sala pequena, mas tinha algo que o luxo da mansão nunca teve: paz. Eduardo e Vanessa, por outro lado, enfrentavam o caos que plantaram. Eduardo foi preso por crimes fiscais e fraudes financeiras, e durante o julgamento, foi revelado que ele havia manipulado não apenas investidores, mas também funcionários, deixando muitos sem seus salários. O nome dele virou sinônimo de desonra, e qualquer resquício de poder que ele teve um dia se desintegrou. Vanessa tentou escapar das acusações, mas não foi longe. Descobriram que ela havia usado identidades falsas para abrir contas em vários países. Quando foi finalmente presa, sua arrogância desapareceu, e as últimas imagens dela na mídia mostravam uma mulher abatida, sem o glamour que tanto adorava exibir. Eu assistia a tudo com uma estranha serenidade. Não era vingança que eu sentia, mas justiça. Eles haviam destruído tanto, mas no fim foram suas próprias ações que os derrubaram. Enquanto organizava o quarto do bebê, recebia visitas regulares de Helena, que se tornou uma amiga e confidente indispensável. Ela me ajudava a montar o berço, dobrar as pequenas roupas que eu havia conseguido comprar e, principalmente, a lembrar que eu não estava sozinha. "Você é a mulher mais forte que eu conheço, Júlia", ela disse uma noite, enquanto colocava uma manta azul sobre o colchão do berço. "E sabe de uma coisa? Seu filho vai se orgulhar de você." Essas palavras me acompanharam até o dia em que a bolsa estourou. Era madrugada, e eu estava sozinha em casa. A dor era intensa, mas eu não tinha medo. Liguei para Clara, que veio correndo me buscar e me levou ao hospital. Quando ouvi o choro do meu filho pela primeira vez, todas as mágoas e dores dos últimos meses desapareceram. Ele era perfeito, com a pele rosada e olhos que pareciam brilhantes, mesmo fechados. Segurá-lo nos braços foi como segurar a promessa de um futuro diferente, um futuro que eu construí com cada decisão difícil que tive que tomar. Dei a ele o nome de Gabriel, porque ele era meu anjo, minha salvação. Hoje, enquanto escrevo essas palavras na pequena escrivaninha da sala, ouvindo os suaves murmúrios de Gabriel no berço, sinto algo que pensei ter perdido para sempre. Felicidade. Minha vida não é como antes, mas é melhor. É real. É minha. Helena continua me visitando, e Clara se tornou uma presença constante na nossa vida. Estamos planejando abrir uma pequena consultoria juntas, algo que pode me permitir crescer profissionalmente e, ao mesmo tempo, estar presente para Gabriel. Quanto a Eduardo e Vanessa, eles são apenas capítulos do passado. Eduardo ainda cumpre sua pena, e Vanessa desapareceu do radar público. Não sinto ódio ou rancor, apenas um estranho tipo de indiferença. Eles não têm mais poder sobre mim ou sobre minha vida. O que importa agora é o futuro. Cada riso de Gabriel, cada pequeno progresso no trabalho, cada momento de paz na minha nova casa é uma vitória. Não me arrependo de nada. A dor e a perda me ensinaram a lutar, e a luta me trouxe até aqui. Sei que haverá desafios pela frente, mas sei também que sou capaz de enfrentá-los, porque no fim eu descobri algo mais precioso do que vingança ou retribuição. Eu me descobri. E isso ninguém jamais poderá tirar de mim.